Nesta segunda-feira, a gente recebe o candidato a prefeito de Maringá, Silvio Barros, que já esteve à prefeitura, à frente do município, por 8 anos, por 2 mandatos, disputa as eleições deste ano e, neste primeiro turno, obteve mais de 39% dos votos válidos. Silvio Barros, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer a gente estar aqui de novo. Bom, começam já as articulações para o segundo turno? Com certeza, já começamos desde ontem e fazendo todas as avaliações, as análises de como conduzir a campanha nessa nova etapa. É uma outra campanha, agora é outra estratégia, são condições iguais, né, para os 2 candidatos e nós então vamos continuar apresentando as propostas que possam assegurar para os maringaenses a qualidade de vida que a gente tem aqui hoje e que, afinal de contas, é o nosso grande diferencial. Isto é o que nos torna uma referência para as outras cidades brasileiras. No primeiro turno, o senhor já teve o apoio de 15 partidos, uma coligação bastante expressiva, né? São muitos partidos que se coligaram em torno de sua candidatura. Ainda há espaço para atrair mais partidos? Olha, o importante aqui, Ronaldo, não é uma questão de atrair partidos, é atrair compromissos com a comunidade. O que nós queremos apresentar a Maringá é a certeza, a segurança de que não vamos perder o que conquistamos, porque foi muito difícil de conseguir. É evidente que nós estamos assistindo aí, e quem tem oportunidade de viajar, de conhecer outras cidades, sabe valorizar o que a gente tem aqui, sabe avaliar que nós temos uma situação diferenciada em relação à maior parte da cidade, inclusive cidades próximas aqui da gente. Então nós precisamos assegurar isso. E todos os partidos, todas as lideranças políticas que têm interesse em assegurar e garantir a continuidade desta qualidade de vida de Maringá, serão bem-vindas, claro, com certeza, e nós vamos buscar esses apoios, porque tem muita gente que tem interesse e tem compromisso com o bem-estar da população maringaense e da nossa cidade de modo geral. Nesse primeiro turno, o senhor obteve quase 40% dos votos. Foi uma votação bastante expressiva, mais de 77 mil votos. Mas havia toda a expectativa, né, pelo menos se criou essa expectativa de que o senhor pudesse vencer, inclusive no primeiro turno. Afinal, há 4 anos, quando o senhor deixou a prefeitura, saiu com mais de 80% de aprovação popular. Ao que se deve, na sua opinião, o fato de não ter chegado à vitória já no primeiro turno? Eu entendo que isso é uma análise que a gente precisa fazer não só de Maringá, mas do contexto nacional. O Brasil passa por uma das mais graves crises da história. Uma crise política, que depois se desdobrou numa crise econômica e que chegou a uma crise social. E evidentemente que isto faz com que a população se mobilize no sentido de buscar alternativas. O que nós já imaginávamos, que já era uma coisa possível de acontecer, prevista, evidentemente que uma tentativa de mudança. O que nós precisamos apenas agora, nessa nova etapa, mostrar é que temos a possibilidade, sim, de continuar mudando, mas com segurança. O que Maringá tem é muito diferente do que muitas outras cidades têm. Nós temos uma situação aqui que pode ser melhorada. Não há necessidade, de fato, de uma mudança radical, até porque uma mudança estrutural neste momento é evidente que paralisa a prefeitura, paralisa a cidade por pelo menos um ano, de 6 meses a um ano no mínimo, não há como fazer diferente. E no momento em que o Brasil está estagnado, não haveria necessidade, no caso de Maringá, da gente superpor uma estagnação nacional com uma paralisação municipal, para reavaliar projetos, para reavaliar todo o processo de estruturação, para a montagem de toda uma nova equipe, porque Maringá está indo bem. Tem coisas para melhorar, tem coisas que podem ser aperfeiçoadas, e esse foi o compromisso que a gente assumiu durante a campanha, aí, nessa primeira etapa, de melhorar, aperfeiçoar e mudar algumas coisas importantes. Então, mas eu entendo que este clima nacional, essa situação política do Brasil, certamente influenciou Maringá e muitas outras cidades, é só a gente ver o resultado das eleições. O senhor disse que assim, a vantagem, digamos, que o senhor tem se assume a prefeitura é justamente poder dar continuidade e, querendo ou não, né, consegue impedir que haja qualquer tipo de paralisação na gestão pública, aquele período de adaptação
que o novo governo tem. Isso significa que boa parte da equipe atual seria mantida? Isso significa que nós precisamos dar continuidade a projetos, principalmente, que estão em andamento. É evidente que nós temos pessoas muito competentes na equipe, temos pessoas que têm desempenhado um trabalho importante para Maringá e que certamente têm capacidade e possibilidade de continuar esse trabalho. Pessoas que vêm lidando com os projetos de longo prazo. Nós temos em Maringá projetos de muito longo prazo. Projetos, por exemplo, da reestruturação do sistema de transporte coletivo, um novo sistema. Este projeto foi iniciado lá em 2006. Então, a gente tem ainda muita coisa para ser feita, os recursos foram já alcançados, os financiamentos atingidos, e agora nós precisamos executar isso. Então, eu creio que sim, nós vamos aproveitar sim, uma boa parte das pessoas que têm capacidade, que têm competência, para nos dar esse apoio necessário à continuidade dos projetos. Mas saber como usar esses canais de comunicação com as fontes de recursos, saber conhecer a máquina como de fato a gente conhece e toda a equipe que trabalha na prefeitura, eu penso que isso é uma vantagem importante. Lembrando sempre que problemas estratégicos para a população que foram identificados aí durante toda a campanha, segurança, saúde, mesmo o transporte, particularmente o transporte metropolitano, são temas que precisam da intervenção de outras instâncias de governo, particularmente do governo estadual. Então, a gente ter aqui uma prefeitura que se posiciona contrária ao governo estadual, assim com críticas muito duras, isso não ajuda a cidade a resolver esse tipo de problema. Quer dizer, se é um problema sério, a população já apontou que precisa de soluções, nós vamos precisar do governo do estado para poder resolver essas coisas. Não vamos conseguir resolver sozinhos. Então, penso que isso é o que nós temos para oferecer como diferencial na campanha. O senhor falou, inclusive, de, quem sabe, aproveitar parte dessa equipe. E aí eu quero aproveitar e retornar a uma pergunta que eu já fiz, que é a questão do segundo turno, da existência do segundo turno e de não ter vencido no primeiro turno. Será que não se deve também ao fato de já termos um governo que se estende por cerca de 12 anos, né, um grupo político que se estende por 12 anos, independente da avaliação desse grupo e do trabalho ser positivo, já haver um certo esgotamento do modelo? Essa é uma possibilidade que se reflete exatamente naquilo que eu acabei de comentar. O interesse das pessoas de mudar, né? Independente do trabalho estar sendo avaliado como positivo ou não. Exatamente, esse é o problema. É exatamente aí que reside o problema. Você tem a possibilidade de uma alteração, de uma alternância de poder, que é saudável, eu penso que é sempre muito interessante, porém, num momento complicado. Quer dizer, o momento do país, a conjuntura na qual a cidade está vivendo. E a cidade não pode viver independente do país e do Estado. Não tem como a gente se isolar e dizer, não, Maringá está tudo bem, Maringá pode fazer qualquer coisa. Não é assim. Nós vivemos dentro de um contexto estadual e federal e o momento é um momento complicado para uma mudança deste tipo. É uma mudança que vai numa direção diferente do governo do Estado e diferente do governo federal, quando Maringá precisa muito, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Então, eu entendo que isto é uma tendência perfeitamente compreensível, mas o risco deste tipo de mudança é um risco muito alto. E nós já assistimos esta cena em várias cidades, podemos até avaliar isso como resultado das eleições, onde em um mandato a gente consegue andar para trás. Qualquer cidade, em um mandato consegue, infelizmente, perder muito do que conquistou. E isto é um cenário que está aí disponível para qualquer pessoa avaliar. E o meu compromisso, por ser maringaense, por ser comprometido totalmente com a minha cidade, é me oferecer como uma opção para que esse risco não exista ou que ele seja muito minimizado. Então, é nesse sentido que a gente vai continuar brigando muito, trabalhando, nos empenhando na campanha para oferecer aos maringaenses a perspectiva de minimização ou eliminação de um risco de andar para trás e perder aquilo que a gente já conquistou e não foi fácil de conquistar. E todos nós valorizamos, foi uma conquista muito importante para a qualidade de vida de todos os maringaenses. Ainda ontem, durante a transmissão da cobertura das eleições, nossos analistas traziam aqui
uma observação bastante curiosa a respeito de Maringá. Maringá é uma cidade com uma qualidade de vida bastante significativa, é uma cidade diferenciada, né? Tem um IDH bastante elevado. Isso faz com que propor, inclusive, um projeto de governo, para que esse projeto de governo seja notado pela população, é bastante complicado, porque as mudanças são muito sensíveis, são muito pontuais, né? Porque a cidade já está numa situação bastante considerável. Então, como encontrar pontos em que a cidade ainda pode crescer? Isto talvez seja mais uma vantagem que a gente tem a oferecer. Pelo conhecimento, pela experiência de lidar com gestão pública há muito tempo, de ter passado por situações em Maringá, onde a gente testou várias coisas, viu aquelas que funcionam, aquelas que não funcionam, a segurança de que existem propostas sendo feitas na campanha que não têm possibilidade de ser cumpridas, e isso é um risco muito grande. Às vezes a tentativa de cumprir causa um prejuízo maior do que não cumprir, mas não cumprir já é um prejuízo, porque você promete uma coisa e depois não executa, é muito complicado, mas tentar executar pode custar mais caro para a população como um todo. Então, essa experiência nos dá a condição e a segurança de mostrar aos maringaenses que existem caminhos, mas existem caminhos seguros. É o que a gente sempre falou durante a campanha. É uma mudança, mas com a garantia de que ela vai dar certo, pela experiência que a gente tem. Mas, de fato, existem coisas que podem ser feitas e podem produzir grande diferença na vida da população. A gente apresentou durante a campanha muitos avanços que hoje são possíveis. Não tinha como a gente ter feito, mas já está aí há 12 anos, por que não fez? Porque não tinha jeito de fazer. Como nós dissemos, a facilidade de você poder daqui para frente marcar uma consulta por telefone, você poder fazer uma consulta especializada junto com o médico do posto, online, através do Telesaúde, só podem acontecer porque nós temos um prontuário eletrônico que a gente implantou na prefeitura. Então, sem o prontuário eletrônico, esta proposta que a gente está fazendo não seria possível. Não dá para fazer. Como existem várias outras que nós estamos apresentando agora, porque já conseguimos alcançar alguns patamares que nos permitem isso. Então, esta é a segurança que a gente tem, aquilo que nós estamos propondo, dá para fazer, vai funcionar e a gente quer que efetivamente sejam agentes transformadores para ainda melhor a vida dos maringaenses. Eu quero aproveitar esse nosso papo e fechar a nossa conversa trazendo talvez uma de suas bandeiras mais importantes, não necessariamente dentro da campanha eleitoral, mas ao longo desses últimos 4 anos. O senhor tem falado muito de sustentabilidade, pensado em projetos não apenas para Maringá, mas pensado em projetos que podem mudar a vida das pessoas e principalmente a vida das cidades. Essa é uma marca que o senhor gostaria de implementar nos próximos 4 anos e quem sabe, e que talvez não foi possível nos seus 8 anos de mandato? Perfeitamente adequado. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Talvez esse seja o maior desafio para mim, pessoalmente, na condição de gestor de uma cidade, seria implantar situações, perspectivas, projetos, programas que eu tive a oportunidade de conhecer no Brasil e em outros lugares do mundo e que agora ajudariam muito Maringá, não apenas a melhorar mais a condição de vida da cidade, mas se posicionar ainda mais como uma referência, como uma cidade que mostra às outras e particularmente às populações das outras cidades que é possível chegar no padrão de vida que a gente tem. E eu afirmo isso dizendo que coisas que eu gostaria de fazer agora na área da sustentabilidade não eram sequer conversadas, nem sequer pensadas antes da Rio+20 ou da COP21, porque agora o mundo assumiu um compromisso. Caiu a ficha, quer dizer, se nós não fizermos essas coisas, as mudanças climáticas, que hoje são irreversíveis, elas vão começar a destruir as cidades. Nós assistimos isso no começo desse ano, quando ficamos sem água por excesso de água. Quer dizer, choveu demais e a chuva foi tanta que acabou faltando água na cidade. Mas nunca tinha chegado água naquele lugar, lá na estação de bombeamento da Sanepar. Então, essas coisas vão continuar acontecendo. E agora a COP21 foi uma mobilização global de que nós precisamos efetivamente nos posicionar e ter um tipo de comportamento diferente. A minha experiência nisso me permitiria apresentar soluções em Maringá
que já foram testadas em outros lugares do mundo, mas que ainda no Brasil não são conhecidas, e isso é muito estimulante, isso é uma coisa que realmente Esse é me um desafio move. pessoal. Isso me move, até porque eu sei que vai fazer muito bem à população maringaense. Silvio, mais uma vez, obrigado pela sua disposição de ter vindo aqui conversar com a gente. Eu espero ainda ao longo desse segundo turno voltar a entrevistá-lo para, quem sabe, a gente conhecer um pouco mais sobre as propostas para Maringá no seu próximo governo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero também poder voltar, conversar um pouco mais e ajudar a população maringaense a tomar uma decisão extremamente importante. E como eu sempre disse, repito, não é uma decisão importante para os candidatos, é uma decisão importante para você. Você decide como será a sua cidade nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Esse Silvio Barros conversou com a gente aqui no Ponto com o News. E eu quero lembrar você que nós também, ao longo desta semana, vamos conversar com o candidato que chegou ao segundo turno em Maringá, com a segunda posição, com cerca de 28% dos votos válidos, o ex-presidente da Câmara, vereador Ulisses Maia. Nossa produção já está também acertando data com ele para que ele esteja aqui com a gente e possa trazer as observações dele a respeito da campanha, da dinâmica, de como será o segundo turno. E vale dizer que a TV Maringá também já prepara o debate eleitoral desse segundo turno. Então continue acompanhando a programação aqui com a gente.